Olá, pessoal! Apresentamos vocês um trabalho apresentado por obtenção de nota da disciplina GCA 119, Análise Sensorial, do Departamento de Ciência dos Alimentos da UFLA, em formato de podcast. Olá, pessoal! Tudo bem? Me chamo Vitória Vieira Oliveira, sou estudante de Engenharia de Alimentos pela UFLA e hoje, junto ao Vinícius dos Santos Cardoso, também estudante de Engenharia de Alimentos da UFLA, vamos apresentar para vocês o tema do nosso podcast, que é a influência do copo no consumo de cervejas artesanais. Primeiramente, para abrir aqui o nosso bate-papo, o que seria então uma cerveja artesanal? A cerveja artesanal é uma cerveja com um processo diferenciado das cervejas industrializadas, onde o foco desse processo é manter a qualidade, ter a maior qualidade possível e também ser feito de uma maneira mais artesanal, feita geralmente por mestres cervejeiros que possuem vários processos específicos para obter cervejas com aspectos e características que eles achem bacana. A cerveja artesanal ela tem crescido muito como nicho de mercado no Brasil, devido principalmente a essa questão do aumento da renda das pessoas e aumento ao acesso de novos processos de produção da cerveja e também aumento da cultura de consumo de cerveja no Brasil. Então, acaba que todos esses fatores foram influenciando esse aumento, essa procura por saber o que é uma cerveja artesanal, sobre o consumo, sobre como se deve consumir. E falando exatamente sobre como se deve consumir, de acordo com o artigo que fala, o título dele é assim, Construção de significados por meio de rituais de consumo de cervejas artesanais. Esse artigo ele traz para a gente como seria então que esse consumo de cerveja artesanal é feito hoje em dia aqui no Brasil. Uma das principais coisas que ele traz é que toda pessoa que consome cerveja artesanal, ela começa principalmente consumindo por rituais. Esses rituais, eles são passados principalmente por sommeliers, mestres cervejeiros, que são pessoas as quais elas vão passando toda a cultura de como se deve consumir essas cervejas. Esses rituais, eles levam em consideração o ambiente externo, o ambiente interno, a embalagem, que pode ser tanto o copo quanto a garrafa de cerveja. A gente tem uma iluminação própria que diz respeito ao ambiente, tem toda uma questão de como se espera também, até a decoração do local, que também são pubs, são bares específicos. Também tem a questão de você ter uma abertura para conversar com a pessoa que produziu a sua própria cerveja. Então, na hora de consumir também, eles procuram saber exatamente como que foi feita a cerveja, quais os processos, quais a matéria-prima, qual o efeito esperado, o que você deseja perceber nessa cerveja, para que haja esse ritual. Então, existe uma série de passos, né, Vini, que a gente vai chegando para ter esse consumo e esse aumento de consumo. Isso, e nesse estudo também mostra que algumas características, como cremosidade da cerveja, uma espuma mais persistente, aroma de malte, são coisas muito valorizadas pelo consumidor de cerveja artesanais. Então, para isso, alguns copos são testados para aproveitar o máximo possível dessas características, como um copo de trigo, um copo de Weiss, que é um copo alemão. Ele é um copo mais comprido, com a boca larga e o fundo estreito, onde você consegue colocar toda essa garrafa de 350 ml, ter uma porção grande de espuma, que no caso seria uma espuma mais cremosa, e colocando toda a garrafa, você consegue colocar o residual da levedura que tem na cerveja de trigo. Assim, você consegue aproveitar o máximo possível dos aromas de todas as Todas as características, né? todas as características sensoriais que essa cerveja Muito foi bacana. planejada para ter. Também tem o copo de IPA, que é um copo com um fundo bem estreito, uma boca bem larga, e que quando você termina de beber o golo,
a cerveja tem uma queda, assim fazendo uma espuma por mais tempo, porque vai criando mais espuma. Essa espuma também, quem aprecia cervejas especiais, é muito importante para que você tenha aquele aroma de lúpulo do início ao fim do copo. Então, você consegue aproveitar todas as características possíveis e, assim, valorizar o produto. Igual as pessoas consomem um vinho na taça, porque é um produto fino, a cerveja também pode ser um produto fino, não? Pode ser um produto fino, pode ser degustado, pode ser uma coisa diferente. Não é só uma bebida que você bebe para refrescar. É uma bebida para ter uma experiência. Para isso, por isso que os copos eles estão tendo mais destaque nesse ramo. Sim, é super interessante a gente entender, né, como que isso influencia, porque já que a avaliação, a análise sensorial vai avaliar quais atributos ali são importantes, né, para o consumo, a gente vê então que esses copos estão influenciando como o próprio consumidor vai entender os atributos, vai entender o que ele espera na cerveja, é uma coisa assim muito bacana de ser estudada, né? Sem contar também que existem copos muito bonitos, né? E a primeira coisa que quando você vai consumir algum alimento, você vai ver o visual. Se o visual for bonito, você vai ter mais vontade de adquirir, beber, experimentar. Sim. Uma outra informação, né, a gente pesquisando aqui, a gente foi encontrando, foi que, por exemplo, existe pesquisadores da Universidade de Bristol, lá na Inglaterra, que também é um país que existe um super consumo de cerveja. Eles fizeram um estudo sobre a influência do formato do copo no consumo de álcool, mais precisamente de cervejas. E aí eles foram vendo que, por exemplo, esse estudo ele foi feito com 80 homens. Isso, 80 homens e 80 mulheres, 160 Dentro de um pub, né? Que Inglaterra é o local com o maior número de pubs. É onde começou essa cultura. Exatamente. E assim como já foi dito, a gente viu que tem uma influência ali do ambiente no consumo, né, das cervejas. Então, principalmente, esse local ele foi escolhido porque é o local onde se consome e onde vai ter essa maior influência na forma como eles vão avaliar os atributos, né, Bini? Isso. E fazendo esse estudo dentro desses pubs com essas pessoas, eles perceberam que copos mais redondos e menos cilíndricos, ou seja, copos mais largos, o consumo de cerveja da bebida pode ser aumentado até 60% na mesma quantidade de tempo. Então, isso é uma diferença muito grande do consumo entre os dois tipos de copo. E a partir disso, eles pegaram esse copo redondo e graduaram ele marcando 1/4 do copo, meio copo e 1/3 do copo em ml. E esses copos de 500 ml. Visto isso, eles perceberam que um copo sem graduação, de 500 ml, as pessoas demoravam em torno de 9 minutos e 10 segundos para consumir o copo inteiro. E o copo graduado, 10 minutos e 30 segundos. Então, a partir dessa observação, eles viram que quando a pessoa tem controle do quanto está bebendo, ela consome mais devagar do que quando você não tem o controle do volume que você bebeu. E fazendo um paralelo ao consumo de cervejas artesanais, já que o foco, principalmente desse nicho de mercado, é observar as características sensoriais que essas cervejas possuem, desse aumento de tempo, ou seja, esse aumento de degustação, também há um aumento no tempo de análise, sendo de extrema importância, né? Então, essa é a informação que a gente queria passar para vocês com o nosso podcast hoje. Agradeço a presença, a colaboração e a ajuda no desenvolvimento do nosso trabalho. Obrigada, viu, Vini, por estar aqui. Muito obrigado também por participar. Então, gente, valeu. Espero que vocês gostem. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.